O Reino Eônio Oculto. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Nas traduções tradicionais das Escrituras, lemos coisas maravilhosas sobre a vida eterna, um evangelho eterno e glória eterna. Também lemos sobre coisas terríveis, como destruição eterna, castigo eterno e tormento que continua para todo sempre. Em outras partes da Bíblia, lemos que tudo no céu e na terra será eventualmente reconciliado com Deus. Como o castigo eterno pode ser conciliado com a reconciliação de todas as coisas? E como a destruição eterna pode ser conciliada com o castigo eterno? Estamos entendendo essas frases corretamente e elas foram traduzidas corretamente do grego e hebraico originais. Neste artigo, quero examinar esse assunto e convocar 3 testemunhas para auxiliar em nossa investigação. Primeiramente, quero discutir os aspectos linguísticos do assunto, particularmente a palavra hebraica, olam, e as palavras gregas aion, aeon, e aionios, que estão na raiz do assunto, especialmente a palavra hebraica olam, que, acredito, recebeu atenção inadequada nos escritos de outros. Em segundo lugar, quero analisar o que a cronologia bíblica pode contribuir para o assunto. Em terceiro lugar, quero discutir considerações científicas sobre o tempo, partindo da teoria da relatividade de Einstein. Depois disso, reexaminaremos muitas das frases em que a palavra eterno foi usada nas traduções para o inglês e chegaremos a uma nova e consistente compreensão de seu significado. Partes desta discussão podem ser difíceis de entender. Alguns leitores podem querer pular as partes anteriores e se contentar em ler minhas conclusões, ou até mesmo procurar em outro lugar alimentos mais adequados ao seu sistema digestivo espiritual. Outros, especialmente aqueles que já estudaram e talvez tenham escrito sobre o assunto, espero que obtenham uma nova compreensão com um estudo mais aprofundado do que escrevi. A partir daqui, você pode passar para a cronologia, relatividade ou conclusões. Equívocos. Acredito que há 2 principais equívocos amplamente ensinados entre os cristãos hoje em dia a respeito das palavras gregas aion, aeon, e aionios. Em primeiro lugar, temos o ensinamento tradicional de que aionios sempre significa eterno, e eis-aiona, e expressões semelhantes, significa para sempre. Sobre essa base linguística repousa a crença comum de que a maior parte da raça humana sofrerá tormento e condenação eternos. Em segundo lugar, temos o ensinamento oposto, principalmente mais recente. Este nos diz que aion sempre significa uma era e aionios significa duradouro. Acredito que isso esteja muito mais próximo da verdade e certamente menos prejudicial do que o ensinamento tradicional. No entanto, acredito que não seja toda a verdade. Resulta da falta de estudo do significado da palavra hebraica olam no Antigo Testamento e da ignorância de vários princípios linguísticos. Os significados das palavras. Como descobrimos o significado de uma palavra grega ou hebraica antiga? Consultar um léxico, dicionário, parece ser a resposta óbvia. A compilação de dicionários exigiu muito trabalho e pesquisa, e, de modo geral, eles nos prestam um grande serviço. No entanto, eles não são infalíveis e, às vezes, refletem visões tradicionais incontestáveis e os preconceitos teológicos daqueles que os compilam. Para termos mais certeza do significado de uma palavra, nós mesmos precisamos fazer a mesma pesquisa e usar os mesmos métodos que os compiladores de léxicos usaram. Quais são esses métodos? Primeiro, estude a palavra em todos os contextos bíblicos e outros em que ela é usada. Este é o método principal. Em segundo lugar, observe as raízes de onde vem a palavra. Olam vem da raiz verbal hebraica alon, que significa esconder. O adjetivo aionios vem do substantivo aion. Seria de se esperar que seu significado estivesse relacionado. Em terceiro lugar,
Observe palavras relacionadas em outras línguas. A palavra inglesa, eon, vem do grego aeon. Este último método é talvez o menos confiável. Por exemplo, a palavra francesa, sensible, significa o mesmo que a palavra inglesa, sensitive, não o mesmo que a palavra inglesa, sensible. O primeiro método sempre tem a autoridade final. Os significados das palavras mudam com o tempo e podem se distanciar do que significavam originalmente, tornando os outros dois métodos menos confiáveis. Línguas da Bíblia. A maioria das pessoas sabe que os manuscritos originais do Antigo Testamento eram em hebraico, enquanto os do Novo Testamento eram em grego. O que muitas pessoas não entendem é a influência do hebraico no grego do Novo Testamento. Considere os seguintes fatos. Todos os escritores do Novo Testamento, exceto Lucas, eram falantes nativos de hebraico ou aramaico. Os estudiosos não concordam sobre qual. Hebraico e aramaico são próximos o suficiente para que suas diferenças não importem neste contexto. Grego é totalmente diferente. Os escritores escreveram em hebraico e foram posteriormente traduzidos para o grego ou, se escreveram em grego, ainda pensavam em hebraico. Estrangeiros que falam inglês frequentemente trazem as estruturas, a pronúncia e os sentidos das palavras de suas próprias línguas para o inglês. Certa vez, ouvi falar de um israelense que convidou um frango para jantar quando, na verdade, pretendia pedi-lo para o jantar. A maioria dos falantes nativos de inglês faz o mesmo, e pior, quando tenta falar outras línguas. Quando os falantes de hebraico escreveram os livros do Novo Testamento em grego, ou os traduziram do hebraico para o grego, eles trouxeram as estruturas da língua hebraica e os significados das palavras para o grego. Isso significa que, para ter certeza do significado de uma palavra grega no Novo Testamento, muitas vezes precisamos perguntar qual palavra hebraica ela estava sendo usada para traduzir. Qual era o pensamento hebraico por trás da palavra grega? Quando queremos estudar uma palavra grega do Novo Testamento dessa maneira, como podemos saber qual era a palavra hebraica original correspondente? Felizmente, temos um léxico pronto na forma da Septuaginta. A Septuaginta foi a tradução grega do Antigo Testamento feita em Alexandria no século III a.C., quando o Antigo Testamento era citado no Novo Testamento. Essa era a versão usada. Ela forma um elo vital entre o hebraico e o grego e frequentemente é uma pista para o pensamento por trás das palavras gregas no Novo Testamento. Tudo isso é fortemente relevante para o nosso estudo atual. As palavras gregas aeon e aionios são usadas em toda a Septuaginta para traduzir a palavra hebraica olam. Não podemos fazer um estudo adequado das palavras gregas aeon e aionios, como muitos tentaram fazer, sem estudar a palavra hebraica olam, que elas são frequentemente usadas para traduzir. Olam hebraico. Começaremos então com o estudo da palavra hebraica olam, uma palavra que ocorre cerca de 440 vezes nas escrituras hebraicas. Nas traduções inglesas do Antigo Testamento, sempre que encontramos as palavras eterno, eterno e para sempre, é esta palavra hebraica olam. O substantivo olam vem da raiz verbal alon, que significa esconder. Como vemos nas passagens bíblicas a seguir, é impossível traduzir a palavra olam de forma consistente para o inglês ou qualquer outra língua, mas um pensamento permeia todas as suas formas de uso. Refere-se ao tempo que está oculto à nossa vista. Fala do tempo que ultrapassou o horizonte da nossa visão. A palavra olam é usada de três maneiras principais. 1. Referindo-se ao passado, literalmente de olam. E essas frases ocorrem pelo menos 20 vezes, uma amostra das quais citarei, usando traduções padrão típicas. Fiquei em silêncio por muito tempo. Isaías 42:14. Homens poderosos que houve na antiguidade. GN 6:4. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, 2, como abaixo. Tu és desde a eternidade. Salmo 93:2.
Eles eram os habitantes da terra desde os tempos antigos, 1 SM 27:8. Desde a antiguidade os vossos pais habitaram além do rio, Josué 24:2. É uma nação antiga, Júnior 5:15 da manhã. Todas as frases acima são traduções da mesma frase hebraica de Olam, mas claramente a duração varia. O menor é o tempo em que Isaías permaneceu em silêncio. O maior é o tempo em que Deus tem sido Deus. 2. Referindo-se ao tempo futuro, literalmente ao Olam. E, para Olam é muito mais comum do que para Olam. Como em Olam, refere-se claramente a períodos de diferentes durações. Os exemplos a seguir ilustrarão. Para que ele apareça diante do Senhor e fique ali para sempre, 1 SM 1:22 da manhã. Mas o Senhor permanecerá para sempre, SL 9:7. O Senhor é Rei para sempre, SL 10:16 da manhã. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, SL 90:2, como acima. Josué queimou Ai e a reduziu a um montão de ruínas para sempre, JS 8:28 da manhã. A sua fumaça subirá para sempre, IS 34:10. A terra e os seus ferrolhos me cercaram para sempre, Jonas 2:6. Mais uma vez, todos esses versículos traduzem a mesma frase hebraica para Olam, com pequenas variações. O menor período de tempo são os 3 dias que Jonas passou no peixe, mesmo que parecesse uma eternidade para ele. O mais longo, como em Olam, é o período em que Deus será Deus. 3. Referindo-se a coisas de duração longa ou aparentemente ilimitada. Pois este Olam é usado em conjunto com um substantivo e normalmente traduzido para o português pelos adjetivos everlasting, ou eternal, ou pela expressão forever, para sempre. Seguem alguns exemplos: Deus eterno, aliança eterna, possessão eterna, sacerdócio eterno, mandamento eterno, colinas eternas, portas eternas, vida eterna, um escravo para sempre. Todos, cientistas e teólogos, concordam que as colinas não são eternas. Antes de Deus criar a Terra, seja por uma palavra instantânea ou por um longo processo geológico, as colinas não existiam. Da mesma forma, todos os que creem em Deus acreditam que não há tempo em que ele não tenha existido, e nenhum tempo em que ele deixará de existir. Como Olam adquire esse significado variável? Qualquer coisa de 3 dias a infinito. A razão reside em sua derivação. Como eu disse, vem do verbo alon, que significa esconder. Um pensamento permeia cada uso da palavra Olam. Tudo o que consideramos se estende continuamente até o limite da nossa visão e além. Seja seu início ou seu fim, ou ambos, estão ocultos. Está além do horizonte temporal, seja de uma pessoa individual, seja de toda a raça humana. Além do horizonte temporal, para trás ou para frente, tudo está oculto. O mar se estende até o horizonte. Até onde ele vai além disso? Não sabemos. Pode ir um pouco além, ou pode continuar para sempre. O horizonte é tão longe quanto podemos ver. Se o mar tem um fim, não podemos vê-lo. O mesmo acontece com o que é descrito pela palavra Olam. Seja Deus, ou as colinas, ou portas, ou a destruição de uma cidade antiga, não conseguimos ver limites para isso. Ele desaparece além do horizonte da nossa visão. A palavra Olam é usada mais apropriadamente para descrever Deus. Ele existia antes do início dos tempos. Ele é o grande onipresente Eu Sou. Ele permanecerá inalterado quando o tempo deixar de existir. Ele permanece oculto à nossa visão natural. Ao contrário da palavra grega aion, a palavra hebraica Olam nunca significa uma era. Meus dicionários de hebraico, embora divergentes em outros assuntos, concordam com isso. No hebraico rabínico, posterior e no hebraico moderno, Olam comumente significa mundo ou universo. Assim como o tempo, o mundo e o universo se estendem muito além do horizonte da nossa visão, rumo ao invisível. No entanto, Olam raramente, ou nunca, significa mundo no Antigo Testamento.
Lá, sempre se refere à duração do tempo. Aion e aiônios gregos. Agora devemos voltar nossa atenção para a Septuaginta. Como o lã, nas três formas em que foi usado, foi traduzido para o grego. Descobrimos que o lã é quase sempre traduzido pelas palavras gregas aion e aiônios. De o lã torna-se aputou aionos ou de aion. Para o lã torna-se eiston aiona ou para o aion. O lã usado com o substantivo geralmente se torna o adjetivo aiônios. Todas essas três frases gregas ocorrem novamente no Novo Testamento. Portanto, devemos presumir que, quando usadas da mesma forma no Novo Testamento e no Antigo Testamento, têm o mesmo significado. Veremos alguns exemplos. 1. Olhando para trás no tempo, a partir dos aions, aputon aionon. Esta, ou uma frase semelhante usando o aion, ocorre nos seguintes versos. Como ele disse por meio dos seus santos profetas da antiguidade, LC 1,70. O mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, EF 3:9. O mistério que esteve oculto desde os séculos e gerações passadas, CL 1:26 da manhã. Todas essas frases remontam ao passado, na medida do possível, mas várias delas se limitam claramente à existência dos seres humanos na Terra. Elas não remontam ao infinito. 2. Olhando para frente no tempo, para os aions ou para os aions dos aions, eis tu aionas ou eis aionas aionon. Essas frases com pequenas variações ocorrem mais de 60 vezes. A seguir está um exemplo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. MT 6:13 da manhã. Nunca mais sairá fruto algum de vocês. MT 9:19 da noite. A Abraão e a sua descendência para sempre. Lucas 1:55 da manhã. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6:51 da manhã. Nunca me lavarás os pés. João 13:8. A quem seja a glória para todo sempre. GL 1:5. Nunca mais comerei carne. 1:8-13 da manhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. HB 13:8. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. AP 2:11 da tarde. Exatamente como na expressão hebraica, tuolam, vemos uma ampla variação no tempo previsto, desde parte de uma vida pessoal até o período em que Jesus permanecerá inalterado. Em todos os casos, porém, podemos dizer que o tempo se estende até e além do limite da nossa visão. Em alguns casos, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a duração fica clara a partir do contexto. Em outros casos, como a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, a duração não fica clara, e temos que decidir, a partir do estudo de outras escrituras, qual é a melhor tradução. 3. Onde o lã é usado como substantivo no Antigo Testamento, encontramos ele substituído pelo adjetivo grego aiônios, aiônios. Ao todo, a palavra aiônios é usada cerca de 70 vezes no Novo Testamento. Nada menos que 45 dessas ocorrências são com a palavra vida. Ela também é usada no sentido positivo com as palavras Deus, Evangelho, glória, salvação, redenção e moradas, e no sentido negativo com as palavras fogo, julgamento, punição e destruição. Fica muito claro, pelo uso de aion e aiônios no Novo Testamento e na Septuaginta, que eles podem se referir a coisas tanto de duração ilimitada quanto limitada. Não encontramos uma única palavra em inglês para traduzi-los. Novamente, precisamos decidir, a partir do estudo de outras escrituras, qual é a melhor tradução em cada caso em que essas palavras são usadas. Retornaremos a este ponto após discutir mais dois sentidos em que a palavra aion é usada no Novo Testamento. Outros significados de aion. Vemos claramente pelo exposto que o substantivo aion e o adjetivo aiônios são usados da mesma forma que o hebraico olam para significar um período de tempo que avança ou retrocede,
chegando e ultrapassando o limite de tempo visível no contexto em que é usado. No entanto, a palavra aeon também é usada de duas outras maneiras no Novo Testamento. Primeiramente, aeon é usado para significar uma era, ou um período de tempo longo, porém limitado. Em nenhum lugar do Antigo Testamento olam é usado neste sentido. Temos 4 referências à era vindoura: MT meio-dia e 32, MC 10:30 da manhã, LC 6:30 da tarde, HB 6 para 5. 2 desses versículos incluem referência à era presente. Temos uma referência às eras vindouras, EF 2 para 7. Temos 5 referências ao fim da era, MT 1:39 da tarde, MT 1:49 da tarde, MT 24 para 3, MT 28 para 20, HB 9:26 da manhã. Este é o significado da palavra inglesa aeon, que é derivada do grego aion. Em segundo lugar, aeon é usado para significar mundo. Algumas pessoas dizem que aeon sempre significa idade, mas isso claramente não é verdade, de acordo com as 2 escrituras a seguir. Ele nos falou por meio do Filho, por meio de quem fez os aeons, HB 1 para 2. Pela fé entendemos que os seres foram formados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, HB 11 para 3. É certamente verdade que Deus criou as eras, mas é claro que eras não pode ser a tradução correta da palavra aeon nesses contextos. O que quer que aeon signifique era visível, e isso exclui períodos de tempo. Além disso, Hebreus capítulo 11 trabalha através do Antigo Testamento, começando em Gênesis, e é natural que a criação do universo seja o primeiro tópico. No capítulo 1 de Hebreus, citado acima, seria totalmente natural, ao falar da glória de Jesus, descrevê-lo como o agente na criação do universo. Referir-se a ele como o agente na criação das eras, mesmo sendo verdade, não seria relevante no contexto. Todo o livro de Hebreus é uma exposição das Escrituras do Antigo Testamento. A criação do universo tem lugar de destaque no primeiro capítulo de Gênesis. A criação das eras nunca é mencionada. Resumo linguístico. Podemos resumir nossas descobertas até agora da seguinte forma. A palavra hebraica olam não tem tradução equivalente em português. Ela deriva da palavra alon, que significa esconder. Ela olha tanto para trás quanto para frente, para o horizonte temporal, e se refere tanto a coisas que têm um limite de tempo quanto a coisas que não têm. No hebraico moderno, também significa mundo ou universo, e a versão King James a traduz como mundo 4 vezes. As palavras gregas aeon e aionios são usadas na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica olam. Posteriormente, no Novo Testamento, são usadas exatamente com os mesmos significados que na Septuaginta. Partes do Novo Testamento foram originalmente escritas em hebraico ou aramaico, e quase certamente a palavra original nesses casos era olam. Não há tradução consistente para o inglês, mas o sentido se estende até o limite do nosso horizonte temporal e além. A palavra grega aeon também é usada para significar uma era ou um longo período de tempo com um começo e um fim. Além disso, a palavra grega aeon é usada no plural para significar mundos ou universo. O ensino de que aeons, eis aionas, sempre significa para sempre e que aionios, sempre significa eterno está errado porque é inconsistente com muitas passagens onde essas palavras são usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Da mesma forma, o ensinamento de que aeon sempre significa idade e que aionios sempre significa duradouro está errado, pois também é inconsistente com muitas passagens onde essas palavras são usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu mesmo já ensinei isso no passado, mas agora reescrevi meu artigo sobre reconciliação universal para refletir como vejo agora. É interessante notar que a palavra grega aides, o reino dos espíritos que partiram, significa literalmente invisível.
Os espíritos que partiam iam para o mundo invisível. Além disso, a palavra grega muito semelhante, aidios, geralmente traduzida como eterno, em Judas 6 e Romanos 1:20 da manhã, também pode significar invisível, em vez de eterno. Surpreendentemente, até mesmo a palavra inglesa inferno deriva do latim celare, que significa esconder. Inferno também significava originalmente um lugar escondido. A palavra oculte vem da mesma raiz e também significa literalmente oculto. Cronologia da Bíblia. Invocaremos agora nossa segunda testemunha sobre o tema do tempo, a cronologia bíblica. Muitos estudiosos, ao longo de muitos séculos, tentaram reconciliar as várias datas e períodos mencionados na Bíblia. Há cerca de 150 anos, um irlandês chamado Sir Edward Denny descobriu uma chave incrível que desvendou o mistério. A Bíblia tinha diferentes calendários, lado a lado, que registravam diferentes períodos de tempo. Um calendário registrava o tempo de acordo com a contagem humana normal. Outro calendário registrava o tempo apenas quando os propósitos de Deus para o seu povo estavam em andamento. Durante 14 anos, do nascimento de Ismael ao nascimento de Isaque, quando o herdeiro errado estava na tenda de Abraão, esse calendário parou. Nenhum tempo foi registrado porque os propósitos redentores de Deus estavam em suspenso. Quando a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus e mantida em suas terras por 20 anos, e em outros períodos de opressão no tempo dos juízes, esse calendário parou novamente. O relógio parou quando os judeus estiveram em cativeiro na Babilônia por 70 anos. Mais uma vez, Deus não registrou o tempo neste calendário especial. Quando esses períodos de tempo falhados foram removidos da cronologia de Israel, o tempo restante foi dividido em ciclos perfeitos de 490 anos, abrangendo toda a história do Antigo Testamento. Inconsistências aparentes de tempo, conforme registradas nas Escrituras, também foram resolvidas. Vários calendários diferentes coexistem, escondidos sob a superfície das Escrituras, cada um registrando o tempo de maneiras diferentes, cada um fornecendo uma medida diferente de acordo com os princípios nos quais se baseia. Escrevi um artigo separado intitulado Cronologia Bíblica sobre este assunto, e os sites independentes Cronologia Bíblica e Milagre do Tempo fornecem muito mais detalhes. No entanto, o que nos interessa aqui é um fato notável. Deus não mede o tempo como o homem. O que para o homem pode ser um longo e infeliz período de julgamento pode para Deus não ser tempo algum. O próprio Deus criou o tempo e, embora manifestado no tempo, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, ele próprio está fora dele. Ciência e relatividade. A teoria da relatividade de Einstein nos ensina as mesmas lições que a cronologia bíblica. Dois aspectos principais dela se relacionam com o que estamos discutindo. Primeiramente, Einstein descobriu que o tempo era relativo e não absoluto. Naturalmente, pensaríamos que o tempo é fixo e igual para todos. 2 segundos são sempre 2 segundos. 7 dias são sempre 7 dias. No entanto, isso não é verdade. O que para um observador são 2 segundos pode ser 3 segundos para outro. O que para um observador é um dia pode ser 1000 anos para outro. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo se move mais lentamente. Se 2 relógios idênticos fossem sincronizados e um deles fosse colocado em uma nave espacial viajando para longe da Terra, quando a nave retornasse, seu relógio mostraria que havia passado menos tempo do que o relógio parado em casa. Descobriu-se que um relógio colocado no topo de uma torre muito alta mede menos tempo do que um relógio idêntico colocado na base. Isso ocorre porque o relógio no topo se move mais rápido devido à rotação da Terra. O tempo na nave espacial torna-se cada vez mais curto à medida que se aproxima da velocidade da luz.
Um dia na nave espacial pode ser equivalente a um ano para um observador estacionário. É impossível para um objeto viajar à velocidade da luz, mas se pudesse, o tempo se reduziria a nada ou deixaria de existir. O tempo não é como um corredor fixo e absoluto por onde passam pessoas e eventos. Na verdade, cada pessoa e objeto tem sua própria escala de tempo individual, dependendo de seu próprio movimento individual e independente de qualquer outro tempo. Grande parte da ficção científica que aborda viagens no tempo se baseia nesse fato. C.S. Lewis também utiliza essas ideias em seus romances sobre Nárnia. As crianças heróis de suas histórias podiam atravessar a porta do guarda-roupa e passar horas, dias, semanas, meses ou anos na terra de Nárnia, e retornar à Inglaterra para descobrir que o tempo não havia passado em seu mundo normal. Os físicos dizem que é impossível que qualquer coisa biarre à velocidade da luz. Mas você não leu que, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 6:27 da tarde. O apóstolo João escreveu as palavras, Deus é luz. Seguindo nosso princípio da física, vemos que o que para Deus é pouco ou nenhum tempo pode ter duração longa ou infinita para um observador terrestre. O rei Davi tocou nessa verdade quando escreveu as palavras: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia que acaba de passar, e como a vigília da noite, SL 90/4. Pedro escreveu palavras semelhantes. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 P 3/9. Até a nossa própria experiência nos conta a mesma história. O tempo voa quando estamos ocupados ou nos divertindo, e pode parecer interminável quando estamos esperando sem nada para fazer. Deitamos a cabeça no travesseiro todas as noites, e 8 horas podem se passar sem que nossa mente registre qualquer momento. E lemos que Jacó serviu 7 anos por Raquel, mas pareceram-lhe apenas alguns dias, por causa do seu amor por ela, GN 29/20. O segundo aspecto da relatividade que nos interessa é conhecido como contínuo espaço-tempo. Espaço e tempo não são independentes um do outro, mas estão relacionados. Juntos, espaço e tempo formam 4 dimensões. A viagem no espaço não pode ser separada da viagem no tempo. Isso confirma o fato de que, quando Deus criou o universo, Ele também criou o tempo. Ele próprio está fora de ambos. Antes de criar o universo, num passado distante, não havia espaço nem tempo. Quando, em algum momento no futuro, Ele finalmente o der fim, tanto o tempo quanto o espaço deixarão de existir juntos. A palavra hebraica olam e a palavra grega aeon são anteriores à ciência moderna em sua capacidade de se referir tanto ao espaço quanto ao tempo. Seus significados são mais amplos do que pensávamos anteriormente. O reino eônio. Voltamos agora a rever o uso da palavra grega aeônios à luz de nossas descobertas linguísticas e científicas. Encontramos esta palavra perfeitamente adequada para descrever as coisas que se relacionam com Deus e com o reino do Espírito. No Antigo Testamento, lemos sobre coisas que eram visíveis, temporárias e limitadas porque pertenciam ao reino natural e terreno. No Novo Testamento, encontramos as contrapartes espirituais dessas coisas terrenas, que são invisíveis, celestiais e permanentes. De agora em diante, substituirei a palavra grega aeônios pela palavra inglesa aeonian. Aeonian é uma palavra inglesa existente, mas tão pouco conhecida pela maioria das pessoas que tem a vantagem de não ter ideias preconcebidas associadas a ela. Em vez das expressões familiares Deus eterno, vida eterna, salvação eterna, etc., escreverei Deus eônio, vida eônio, salvação eônio, etc. Paulo escreveu: não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eônico. 2 Cor 4:18 da manhã. A palavra eônico descreve as coisas que os olhos humanos não viram e os ouvidos não ouviram, porque pertencem ao reino invisível de Deus.
Consideraremos uma por umas coisas que o Novo Testamento descreve pelo adjetivo grego aionios. O Deus eônio. Tanto no Novo Testamento, RM 4:26 da tarde, quanto no Antigo, o próprio Deus é descrito como o Deus eônio. Abraão invocou o nome de YHWH, o Deus eônio, GN 9:33 da noite. A palavra implica que Deus sempre foi, é agora e sempre será. Ele é o grande eu sou, criador do tempo e do espaço, e está fora e além de ambos. Ele é espírito, não carne, e é invisível à vista humana. Vida eônica. Mais da metade das vezes em que o adjetivo eônio é usado no Novo Testamento, ele está associado à palavra vida. Ele descreve a vida que Jesus veio trazer. Todo aquele que crê no Filho tem vida eônica. João 3:36 da manhã. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eônica e não será condenado. Passou da morte para a vida. João 5:24 da manhã. Jesus veio trazer vida eônica. A ênfase da palavra eônio não está na duração desta vida, mas em sua natureza e qualidade. Simplesmente, existem dois tipos de vida. A antiga aliança coloca sua ênfase principal na vida natural, física. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vida física prolongada era o melhor que a antiga aliança podia oferecer. Jesus veio para dar vida espiritual. Esta era e é vida em um plano totalmente novo e superior. A vida física é visível, temporária e destrutível. A vida espiritual é invisível, permanente e indestrutível. Tudo isso está implícito na palavra eônio. Todo aquele que crê no Filho tem vida eônica. João 3:36 da manhã. Neste e em muitos outros versículos, encontramos não o tempo futuro, mas o presente. Não terá vida eônica, mas tem vida eônica. A vida eônica não é uma extensão infinitamente prolongada desta vida após a morte. É uma nova vida espiritual que recebemos de Jesus quando o recebemos. Jesus contrastou essas duas vidas em suas palavras a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é espírito. João 3:5. No Novo Testamento, como o temos, Jesus usou a palavra grega aionios para descrever esta vida. Mas, sem dúvida, a palavra exata que ele usou foi a palavra hebraica olam. Como vimos, a palavra olam implica o tempo que se estende para trás ou para frente, para além do horizonte temporal, para um reino oculto à nossa visão natural. É o melhor que a linguagem humana pode fazer para descrever uma vida invisível e inexplicável à mente natural, que ultrapassa todos os limites de tempo e espaço e que não pertence ao reino da terra, mas ao reino de Deus. O Espírito eônio. Em HB 9:14 da manhã, lemos sobre Cristo, que, pelo Espírito eônico, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. A palavra grega pneuma, traduzida para o português como Espírito, significa basicamente vento. Por isso, raramente aparece sozinha, mas precisa de qualificação para esclarecer seu significado. Mais comumente, lemos sobre o Espírito Santo ou o Espírito de Deus. Aqui, Paulo usa a expressão Espírito eônico para deixar claro que se refere ao Espírito sobrenatural, celestial e invisível que procede de Deus, em vez de sua sombra terrena, o vento. O Evangelho eônico. A palavra evangelho significa boas novas, ou, em inglês mais antigo, boas novas. Na antiga aliança, mensageiros trouxeram boas novas a Sião sobre a restauração de Jerusalém e, sem dúvida, trouxeram grande alegria. Mas este não era um evangelho eônico. As bênçãos de Sião naquela dispensação pertenciam ao reino temporário e visível. Elas não poderiam durar. O evangelho eônico é um evangelho de restauração eônica, vida, salvação e redenção. Todas essas bênçãos estão ocultas aos olhos naturais,
mas são permanentes e mais reais do que suas contrapartes físicas e visíveis. Salvação e redenção eônica. Jesus se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, HB 5:9. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas pelo seu próprio sangue, tendo obtido a redenção eterna, HB 9:12. Os temas de salvação e redenção permeiam as páginas do Antigo Testamento. Deus redimiu maravilhosamente seu povo da terra do Egito. Então, os séculos se passaram e, infelizmente, eles caíram novamente em cativeiro na terra da Babilônia. Muitas vezes, no livro de Juízes, Deus enviou salvadores para salvar seu povo de seus inimigos. Todas essas salvações foram apenas temporárias por natureza, e repetidamente eles caíram novamente em escravidão e servidão. A salvação e a redenção eônicas são totalmente novas e diferentes. Mais uma vez, vemos que elas contrastam com a salvação e a redenção temporárias da antiga aliança e pertencem ao reino permanente, invisível e espiritual da nova aliança. Habitações eônicas. Eles vos receberão em moradas eônicas, Lucas 16:9. Temos um edifício da parte de Deus, uma casa eônica no céu, não construída por mãos humanas, 2 Cor 5:1. Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver estejais também, João 14:3. A mente natural pensa em viver numa casa física feita de tijolo ou pedra. Salomão até construiu uma casa física de pedra onde Deus pudesse morar. Jesus não foi preparar uma mansão no céu para seus seguidores desfrutarem depois de morrerem. Em vez disso, preparou um lugar invisível e espiritual para eles e para nós habitarmos imediatamente aqui e agora. Fogo, julgamento, punição e destruição. Passemos agora aos substantivos aparentemente negativos com os quais o adjetivo eônio é usado no Novo Testamento. Encontramos os substantivos fogo, punição, destruição, julgamento e pecado, embora alguns manuscritos tenham julgamento no lugar de pecado. Aqui encontramos um sério problema lógico com a interpretação tradicional. Castigo eterno significa castigo que continua continuamente para todo sempre. Destruição eterna presumivelmente significa que o que é destruído deixa de existir para todo sempre. Como pode algo que deixou de existir continuar a sofrer castigo? De fato, veremos mais tarde que esta frase, que ocorre apenas uma vez na Bíblia, é quase certamente um erro de tradução. A expressão julgamento eterno também não faz sentido. O processo de julgamento continua para sempre, como um tribunal em sessão permanente. Ou é, antes, julgamento com consequências eternas. Fogo eterno também não faz sentido. O fogo continua a queimar até que todo o seu combustível seja consumido, e então seu trabalho está concluído. Mesmo que essas frases façam sentido individualmente, coletivamente elas se contradizem. Novamente chegamos à mesma conclusão de antes. A palavra eônio, normalmente traduzida como eterno em nossas Bíblias, refere-se à natureza do fogo, destruição, julgamento ou punição, e não à sua duração. Ela fala de coisas que são celestiais, espirituais e invisíveis, em vez das contrapartes terrenas visíveis dessas coisas que vemos com nossa visão natural. Fogo, julgamento, punição e destruição estão todos relacionados entre si e frequentemente aparecem juntos em diferentes passagens das Escrituras. No entanto, consideraremos agora as Escrituras relacionadas a eles individualmente. Fogo eônio. O tema do fogo ocorre muitas vezes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus falou diversas vezes sobre o fogo. Em Mateus 25:41, lemos as palavras: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25:41, ele disse: É melhor entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno.
Em Marcos 9:42 da manhã, ele falou do fogo inextinguível do Gina. Em Lucas 4:24 da tarde, o homem rico da parábola estava em agonia nesta chama. Também lemos as palavras de João Batista. Ele queimará a palha com fogo inextinguível, Mateus 3:12 da manhã, e, no livro do Apocalipse, ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe a milhões de milhões, AP 2:10 da tarde, 11. O fogo eônio contrasta com a vida eônia. Os justos entram na vida eônia, enquanto os injustos entram no fogo eônio. O significado de eônio é o mesmo para ambos. Assim como a vida eônia é um tipo de vida superior, espiritual e invisível, do qual a vida terrena é apenas uma imagem, o fogo eônio é um fogo superior, espiritual e invisível, do qual o fogo natural é apenas uma imagem. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida faz parte da própria natureza de Deus. Assim também é o fogo. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor, vosso Deus, é um fogo consumidor. DT 4:24 da manhã citado em HB 12:29. Ele falou a Moisés do meio da sarça ardente e foi à frente dos israelitas como uma coluna de fogo. Lemos ainda: Ele é como fogo de um refinador. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. ML 3:3. Além de ser usado com o adjetivo eônio, o fogo também é usado diversas vezes com o adjetivo inextinguível. De fato, esse pensamento permeia as Escrituras. Deus falou a Moisés da sarça ardente, é acento circunflexo x3:2. Este não era um fogo comum. Todos os fogos normais consomem o que queimam, ou melhor, o dissolvem em cinzas e fumaça, e cessam de queimar quando o trabalho é concluído. A sarça continuou a queimar. Este fogo era diferente de todos os fogos normais e pertencia a uma ordem superior, não limitada pelas leis normais da terra. Mais tarde, Deus instruiu Moisés: o fogo deve permanecer aceso no altar continuamente, não deve se apagar, LV 6:13 da manhã. Sem dúvida, isso lembrou Moisés da sarça ardente e simbolizou a presença de Deus. Tanto Isaías quanto o livro do Apocalipse falam de fumaça que acende ao lã ou a éons de aéons. Novamente, isso é impossível para qualquer fogo terrestre, mas faz sentido no reino sobrenatural de Deus. Este mesmo fogo eônico de Deus opera em toda a raça humana. Ele batiza e purifica os santos. Ele purificará e corrigirá os pecadores até que a obra divina total de Deus seja realizada para toda a raça humana. Perdição eônica, destruição. O Senhor Jesus será revelado do céu com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais serão punidos com a perdição eterna, destruição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Terasegundos 1:7-9. Creio que perdição é uma tradução melhor da palavra grega olétiros do que destruição, veja olétiros, destruição ou perdição. Por isso, substitui as palavras destruição eterna por perdição eterna. Os pensamentos de fogo, punição e perdição estão todos combinados nesta única passagem. Aqueles que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo sofrerão o castigo da rejeição da presença de Deus. Eles estarão perdidos. Jesus falou 3 vezes daqueles que seriam lançados nas trevas exteriores. Esta certamente é a mesma realidade da perdição eônica. Essa punição ocorre além e fora do nosso mundo temporal e sensorial, e quando seu propósito for cumprido, todos serão reconciliados com Deus. O bom pastor finalmente encontrará cada ovelha que se perdeu. Julgamento eônico. Em HB 6, 1,2,
lemos sobre os ensinamentos fundamentais de arrependimento de atos mortos e fé em Deus, instruções sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eônico. Juízes humanos fazem julgamentos humanos. Esses julgamentos são falíveis porque o homem olha para a aparência exterior. Eles também são limitados em seu poder de trazer benefícios. Deus é o juiz divino, que olha para o coração. Verdadeiros e justos são os seus julgamentos. AP 19:2. O julgamento eônico é este julgamento de Deus. Punição eônica. Jesus concluiu sua parábola das ovelhas e dos bodes com as palavras: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. MT 25:46. O significado primário da palavra grega kolasis, aqui traduzida como punição, é correção. Jesus estava falando de correção eterna. Que tipo de correção poderia durar para todo sempre? Deus é incapaz de completar sua obra. A punição ou correção eterna ocorre no reino espiritual superior e invisível, além do tempo e do espaço do nosso mundo material. Os propósitos corretivos e restaurativos de Deus para toda a sua criação serão perfeitamente alcançados. Conclusão. Se traduzirmos a palavra grega aionios por eterno ou por eterno, encontraremos inconsistências e contradições. Se a rastrearmos até suas raízes na palavra hebraica olam, que nos aponta para o reino invisível e atemporal de Deus, as Escrituras assumem um significado novo e consistente. Tudo o que é descrito pela palavra aionios ou eônio está enraizado na natureza atemporal de Deus. Tudo o que é eônio se relaciona a ele. A vida eônia e o fogo eônio são eônios porque fazem parte da natureza de Deus, que é de eternidade a eternidade, de olam a olam. Essas coisas existem por todo o tempo humano e se estendem para o reino atemporal e invisível do Espírito. Elas vão além da compreensão de nossas mentes limitadas pelo tempo e pertencem ao reino atemporal e espiritual de Deus. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido, 1:12 da tarde. Outros escritos sobre a reconciliação universal. Página inicial.